Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. O nosso conteúdo é ensaio literário, aula 114. Lembrando, temos alguns recados, então preste atenção. Se você utiliza o Google Classroom para estudar, acesse a atividade obrigatória. Lembrando que através dela você irá registrar a sua presença na aula. Também irá praticar o conteúdo, né? Aproveite e veja os slides, faça uma revisão, anote os conceitos, tudo que você julgar importante, faça essa anotação no seu caderno. Também deixe um comentário ou suas dúvidas no mural, faça a interação com o seu professor. É bastante importante, nós estamos em aula, então mantenha esse contato, tire suas dúvidas, deixe um comentário, como se fosse em sala. E já você que utiliza a televisão, mantenha contato com o seu colégio. Assim você irá retirar as listas de exercícios e também devolvê-las. Poderá ser avaliado e, melhor, irá praticar o conteúdo das aulas. Agora nós vamos aos nossos objetivos. Eles são: ler e compreender fragmento de ensaio literário, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas em um texto, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões, distinguir fato de opinião, compreender o uso de operadores argumentativos. Continuamos com a temática de ensaio literário, veremos um novo fragmento do ensaio que já estamos estudando. Lembrando que o suporte da onde foi retirado o ensaio é do jornal Rascunho, um jornal que está desde 2008 trabalhando, divulgando literatura para o Brasil, né? Nós temos aqui o cabeçalho do site, onde você pode ter acesso a entrevistas, colunistas, o arquivo também do jornal e ler, né, algumas matérias boas sobre literatura. Sempre é bom se aprofundar nessa temática. Como a autora disse no começo do ensaio, né? É importante saber as referências do conteúdo que nós vemos em filmes, em livros, em falas. É importante saber. Então, como sabemos identificar? Lendo. Quanto mais você lê, você mais vai identificar essa frase, essa ideia é de tal autor, isso foi reproduzido também em tal lugar. Então, é bastante importante esse processo de leitura. E aqui você tem um material ótimo para utilizar nas suas pesquisas. Lembrando que o ensaio tem algumas características, então acompanhe as características. Texto opinativo, em que se expõem ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. Problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e geralmente apresenta conclusões originais, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Essas características nós encontramos se relembrarmos o fragmento que já trabalhamos nas aulas anteriores. Lembrando que a autora traz o exemplo pessoal para introduzir a ideia de clássico, lembra? Ela fala da experiência que ela teve com o filho, que o filho gostaria de saber quem era Elvis Presley, e a partir daí ela fez uma sessão de apresentação dos clássicos, em que abordou Aristóteles até Madonna. Então, teve um conhecimento aí, o filho dela, sobre algumas personalidades da história mundial, né? Também ela trouxe a definição de clássico para nós e o seu posicionamento, lembrando que ela trouxe até um historiador da arte, o Gombrich, falando que essa ideia de Grécia Antiga, de Roma, também é presente hoje, que nós temos isso nos likes, nas visualizações, a ideia de querer ser um clássico, né? E também temos a origem do Alice no País das Maravilhas, quando ela cita Lewis Carroll, que ele estava pelo rio Tâmisa, passeando com 3 irmãs, filhas do vice-chanceler de Oxford, o local onde ele trabalhava, e para entreter as meninas, já que não havia smartphone, ele conta uma história, a história de Alice no País das Maravilhas. E depois disso veio a se tornar o clássico, que ela justifica por que é um clássico, porque ele resiste por muito tempo, resiste há mais de 150 anos esse clássico. Nós sempre temos edições e versões novas, né? Agora nós vamos ao novo fragmento, a um novo trecho do ensaio,
através de muitos espelhos. 3 edições comemoram 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, por Carolina Vigna. Vamos lá. Subtítulo: Assombro, voltando à morfologia. Depois da definição espaço-temporal, era uma vez um reino e similares, e da passagem para o mágico, temos então a chegada ou a apresentação do herói. Pode ser um evento, como um baile, com uma sessão de achados e perdidos e cheia de sapatos, ou qualquer outro acontecimento. E, logo em seguida, um ciclo de repetições de função. A motivação dessas ações varia muito e pode ser desde um amor idealizado, ser banido de um reino, ou até drogas que nos fazem mudar de tamanho. A função perseguição-salvamento é repetida até que chegue a uma conclusão, a solução do conflito, ou seja, a vitória do herói, ultrapassa diversos obstáculos, é claro. Caso contrário, seria fácil demais e Hollywood não teria material suficiente para copiar. Muitas vezes, estes obstáculos são proibições e a consequente transgressão da proibição. A transgressão resulta em punição ou em tragédia para, lembrando educar as crianças. É comum também a utilização de intrigas compostas de informações erradas, cabendo ao herói discernir entre elas. As intrigas possuem também uma função pedagógica. E, finalmente, terminamos com uma moral. Em Alice, o primeiro livro, por exemplo, termina com a irmã mais velha elogiando suas qualidades inocentes e pueris. Ou seja, moralmente, o bom mesmo é permanecer assim. Em tempo, não considero spoiler te contar como termina um livro de 150 anos e popular como este. Bruno Bettelheim, em A Psicanálise dos Contos de Fada, diz que a tarefa mais importante e também mais difícil na criação de uma criança é ajudá-la a encontrar significado na vida. Tenho cá minhas dúvidas se isso é verdade apenas para crianças. Mas vamos prosseguir. Volto a Bettelheim. Quaisquer que sejam os acontecimentos estranhos que o herói do conto de fadas vivencie, eles não o tornam sobre-humano, como ocorre com o herói mítico. Esta humanidade real sugere à criança que, seja qual for o conteúdo do conto de fadas, não são mais que elaborações fantasiosas e exageradas das tarefas com que ele tem que se defrontar, dos seus medos e esperanças. Perdemos humanidade quando deixamos de entender isso. Perdemos quando não somos mais capazes de diferenciar um mito do humano. Perdemos quando achamos que a magia da literatura é real e nos ameaça. Mesmo tendo vontade de citar Bettelheim inteiro, paro por aqui. Se você se interessa por esse assunto, leia o livro. Pelo menos até o final da era vitoriana, a mulher podia assumir basicamente 4 papéis: inocente e ou infantilizado, Alice; a ausente, como em Robinson Crusoe; a idealizada, princesas; e a poderosa, que era normalmente a vilã, bruxas e afins. A subversão e genialidade de Alice começa aqui. A personagem principal é, ao mesmo tempo, inocente, poderosa e idealizada, e, principalmente, poderosa, sem ser má. E isso era uma grande novidade. As possibilidades de interpretações de Alice são tantas que é impossível cobri-las em um único artigo. Então, a minha seleção foi por empatia. Encerramos a leitura do fragmento, vamos retomar algumas ideias principais que foram abordadas. Como é um fragmento, nós temos aqui a indicação, do subtítulo A Sombra e tem os trechos que já abordamos nas aulas anteriores. Por isso que a autora diz, voltando à morfologia, que ela já havia citado essa teoria no fragmento anterior, sobre a ideia da passagem, da ruptura entre realidade e fantasia que ocorre no início do conto maravilhoso. Depois dessa ruptura entre o real e a fantasia, o que acontece?
acontece a chegada ou a apresentação de algum herói, certo? Ela está mostrando como é a morfologia, a estrutura de um conto maravilhoso. E logo em seguida vem algumas repetições, que podem ser a ideia de um amor, ou alguém que foi banido do reino, né? Ou até alguma substância aí que a pessoa toma ou come e ela muda de tamanho, diminui ou aumenta. Nós temos isso até em filmes também sendo abordado, né? Tem a questão também de que pode ser uma perseguição e um salvamento. Lembrando que sempre tem essa ideia do conflito, o herói ter a ideia de passar por alguns obstáculos para chegar a uma vitória. E o herói, de acordo com a autora, como ela se posiciona, o herói ele não tem superpoderes, ele com as suas próprias características consegue romper aí os desafios e ser vitorioso. Essa ideia é uma ideia pedagógica, né, para mostrar que é possível ultrapassar os limites. Ainda ela faz uma antecipação, né? E ela mesmo adianta para você, leitor, que não é um spoiler. Por que ela não considera um spoiler contar o que acontece com Alice no final do livro? Porque é um clássico de 150 anos, todo mundo já sabe da história. Então, não é irrelevante ela dizer o final ou não aqui, porque todo mundo conhece o que se passa com a Alice. E ela destaca essa ideia, que a Alice tem algumas qualidades aí, e a irmã mais velha elogia as qualidades da Alice, que é o fato dela ser uma criança inocente e pueril, ter traços infantis, algo que era valorizado na época. Lembrando, né, que nós vimos que o conto maravilhoso tinha a ideia de educar. Então, as crianças tinham que ser realmente assim, inocentes, infantis. Então, é um ensinamento sendo passado através do conto. E ainda ela cita o Bruno Bettelheim, que é um grande teórico que acaba casando as ideias com as ideias que ela usa no seu posicionamento. Temos aqui ainda a diferenciação, a questão da era vitoriana, né? Quais eram os papéis da mulher? Ou a mulher ia ser inocente, no caso de Alice, ou ia ser ausente, no caso de Robinson Crusoe, ou ia ser algo ideal, perfeito, no caso das princesas, ou poderosa, como se fosse uma vilã, né? Ou uma bruxa. E a questão que a Alice, ela tem a subversão, ela ultrapassa esses traços morais e ela é tudo isso em um personagem só. Nós temos aqui vários personagens, cada um com uma característica. E a Alice, ela resume todas as características nela mesma. É algo que rompe com as barreiras dos modos daquela época. Temos aqui a identificação da autora, Carolina Vigna, é bacharel e licenciada em Artes Visuais, especialista em História da Arte, mestre e doutora em Educação, Arte e História da Cultura, autora de vários artigos teóricos e 5 livros infanto-juvenis. Mais em carolina.vigna.com.br, você encontra no Jornal Rascunho esse ensaio e também nesse site e outros materiais sobre literatura. Chegamos agora ao nosso exercício de número 1. Acompanhe comigo. Para entender a situação de produção do texto, responda de acordo com os elementos solicitados. Letra A, autora. Letra B, público-alvo. C, objeto de análise. D, suporte. E, momento de produção do ensaio. F, objetivo da autora do texto. Pode responder.
Respondeu? Tem bastante informação para ser colocada, né? Então vamos para a correção. A autora do nosso ensaio é Carolina Wigner. Público-alvo, interessados em literatura. Leitores do jornal Rascunho, também é válido. Letra C. O objeto do texto. O texto é uma análise da obra Alice no País das Maravilhas. O suporte. O jornal Rascunho. Momento de produção, 150 anos após a publicação da obra. Isso mesmo, foi feito 150 anos depois esse ensaio. O objetivo da autora, analisar aspectos e possibilidades de interpretações da obra. É o que nós temos ali, os posicionamentos, as interpretações da autora. E agora nós temos o exercício de número 2. Qual é a importância da identificação da autora no ensaio? Por que é importante ter a assinatura, um nome e até algumas informações acadêmicas da autora no ensaio?
Veja só, é um texto onde a autora coloca alguns posicionamentos e isso faz parte, é uma característica do ensaio, né? Então, nada mais vale do que tenha a sua assinatura para a identificação, justamente. Confira. A identificação da autora é importante, pois o ensaio é um texto que expõe um posicionamento sobre determinado tema. Além disso, transmite credibilidade à argumentação. Por que essa segunda informação? Temos crédito, acrescenta uma credibilidade, passa uma credibilidade. Porque, como você conferiu, a autora tem várias formações acadêmicas. Então, ela tem base na teoria que está abordando, ela tem conhecimento dessa causa, desse assunto, dessa temática. Vamos agora à próxima atividade. É um quiz. A solução do conflito, ou seja, a vitória do herói, ultrapassa diversos obstáculos. É claro, caso contrário, seria fácil demais e Hollywood não teria material suficiente para copiar. Como é a linguagem empregada no texto? Letra A é formal e subjetiva. Letra B é informal e objetiva. Lembre-se, a linguagem predominante. Respondeu? Então vamos para a correção. Letra A é formal e subjetiva. Isso mesmo. Tem traços informais? Tem traços informais, concordo com você. Mas a predominância é formal, porque está em um jornal. Então, essa linguagem deve abranger todos, né? Deve tender à formalidade. Claro, temos traços informais, como ela cita algumas frases ali de experiência própria, acaba conversando, interagindo com o leitor de certa forma. É uma característica para aproximação, cativação a respeito do tema. Mas a linguagem predominante é formal e também é subjetiva. Por que subjetiva? Pelo que respondemos no exercício anterior. Ela tece um posicionamento, ela mostra o seu ponto de vista, então, subjetiva. Exercício de número 3. Em Alice, o primeiro livro, por exemplo, termina com a irmã mais velha elogiando suas qualidades inocentes e pueris. Ou seja, moralmente, o bom mesmo é permanecer assim. Identifique uma sequência. Letra A, descritiva. Letra B, avaliativa. Identifique onde há uma avaliação e onde há uma descrição nesse trecho.
Respondeu? Conseguiu identificar qual frase é uma descrição e qual frase é uma avaliação, um ponto de vista? Confira. Letra A. Uma sequência descritiva. Em Alice, o primeiro livro, por exemplo, termina com a irmã mais velha elogiando suas qualidades inocentes e pueris. Nós temos aqui a apresentação de um fato, uma descrição do que acontece. Letra B. Uma sequência avaliativa. Ou seja, moralmente, o bom mesmo é permanecer assim. Nós temos aqui uma avaliação da autora, onde ela conclui que bom mesmo é permanecer assim como inocente e pueril, de acordo com o objetivo do conto na época. Temos um quiz para responder. Vamos lá, um trecho novo. Em tempo, não considero spoiler te contar como termina um livro de 150 anos e popular como este. No trecho predomina a letra A, sequência descritiva, letra B, sequência argumentativa. Identifique. Conseguiu identificar o que está presente nesse trecho? Veja só a resposta. Nesse trecho, nós temos uma sequência argumentativa, onde ela traz um argumento, ela justifica, ela mostra para você, leitor, que pelo fato de ser uma obra antiga, ser um clássico, ela não considera um spoiler contar o que acontece no final, porque o final todos sabem. Ou a maioria das pessoas tem uma noção desse final. Exercício de número 4. Bruno Bettelin diz que a tarefa mais importante e também mais difícil na criação de uma criança é ajudá-la a encontrar significado na vida. Tenho cá minhas dúvidas se isso é verdade apenas para crianças, mas vamos prosseguir. O que podemos inferir do trecho destacado desse último período? O que nós podemos perceber e inferir de informação? Responda.
respondeu, conseguiu fazer a inferência aí do que está nesse último período? Verifique a resposta. É possível inferir que a autora concorda com a citação e também demonstra que o pensamento de Bettelheim pode abranger outras pessoas, como jovens, adultos e idosos. Entretanto, prefere não se aprofundar. Realmente, é o que acontece naquele trecho. Veja só. Tenho cá minhas dúvidas se isso é verdade apenas para crianças. A citação do teórico significa só para crianças. Ele fala só sobre crianças, sobre o significado da vida. Mas a autora acha que isso serve para outras fases também, como adultos, idosos, jovens. Mas como não é a ideia do ensaio, não é o tema do ensaio, ela não aborda, ela fala, vamos prosseguir, vamos continuar com o assunto, né? É o que nós temos como possibilidade de resposta. Temos mais um quiz. Perdemos humanidade quando deixamos de entender isso. Perdemos quando não somos mais capazes de diferenciar um mito do humano. Perdemos quando achamos que a magia da literatura é real e nos ameaça. A figura de linguagem presente no trecho é: letra A, assonância, B, anáfora, C, aliteração. Qual é a figura de linguagem? Nós temos um destaque para te ajudar a responder. Então responda. Respondeu? Você conseguiu perceber que é uma repetição, né? Uma repetição de palavras. E qual figura de linguagem diz respeito a isso? Se você marcou, anotou a resposta anáfora, é a correta. Repetição de palavras, nós temos uma anáfora. Assonância é vogais, aliteração, consoantes. Então, resposta certa, letra B, anáfora. Mais um quiz. A subversão e genialidade de Alice começa aqui. A personagem principal é, ao mesmo tempo, inocente, poderosa e idealizada. E, principalmente, poderosa, sem ser má. E isso era uma grande novidade. Com base no trecho, na era vitoriana, a personagem Alice propõe, letra A, uma preservação a favor da ordem moral. Letra B, uma alteração contra a ordem moral. Responda.
Qual é a resposta? O que você anotou? Vamos conferir. A correta é letra B. Alice, ela propõe uma alteração contra a ordem moral. Como nós vimos ali no ensaio, essas características, em outros textos, eram divididas entre os personagens. Ou o personagem era poderoso, ou ele era inocente, nunca ele resumia todas as características. E Alice, ela começa reunindo todas as características em um personagem só. Então, isso vai contra a ordem moral da época da Era Vitoriana, onde a criança normalmente tinha que ser inocente, pueril, como nós vimos no ensaio. Estamos chegando ao fim da nossa aula, mas antes acompanhe o resumo. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento do ensaio através de muitos espelhos, que apresenta uma análise sobre a obra Alice no País das Maravilhas. Percebemos a reflexão subjetiva sobre o tema com base em outras obras e a composição por meio de trechos descritivos e avaliativos. Isso mesmo. Vimos o posicionamento e também a ideia como é construído um conto maravilhoso neste ensaio. Temos as referências do nosso material. Agora sim, estamos no fim. Continuo desejando para você dias melhores, continue bem e até a próxima.